Graça e paz, minha irmã querida do Salmo 128, e graça e paz, meu irmão querido do Salmo 128. Louvado seja o Senhor Jesus pela tua vida, e louvado seja o Senhor Jesus pela minha vida, e louvado seja o Senhor Jesus pela vida dos nossos familiares. Que essa semana seja uma semana abençoada em nome do Senhor Jesus. Uma semana de vitórias, uma semana de portas abertas, uma semana de orações respondidas em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é que traça todas as estratégias de guerra. É o Senhor que batalha por nós em nome do Senhor Jesus. O nosso papel é só verdadeiramente seguirmos em frente, orarmos e confiar no Senhor. É só crer. Porque se a gente crer, a gente vai ver a glória do Senhor manifestar na nossa vida. Se a gente caminhar, você, minha irmã, se você caminhar, você vai sentir que os passos do Senhor são com você. Mas se você ficar parado, você não vai conseguir ver isso. E é para frente que se anda. Essa foi a mensagem que nós pregamos ontem. Se você, minha irmã, está me ouvindo hoje, e se você não viu as mensagens que está sendo postada aqui nesse canal, ouve, porque nós estamos estudando o livro de Êxodo. Tá bom? Eu até te peço, veja que ontem, assim que o Senhor disse que seria glorificado com a derrota de Faraó, então a partir do versículo 19 do capítulo 14 de Êxodo, o Senhor então começa a manifestar diante do povo, mais uma vez o seu poder, e agora com a abertura do Mar Vermelho. Hoje nós vamos falar exatamente como se deu a abertura do Mar Vermelho, mas antes, da gente começar esse estudo, minha irmã e meu irmão, eu te peço que se você ainda não é inscrita nesse canal, que você então se inscreva, tá bom? E deixe o seu comentário para que eu saiba exatamente quem é você e coloque seu nome no nosso caderno de oração, tá bom? E que você também deixe o seu like é muito importante, minha irmã e meu irmão, para que o YouTube entenda a relevância desta mensagem e comece a levar essa mensagem para mais vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém? Mas veja que no versículo 19 diz que o anjo de Deus, que ia à frente do exército de Israel, retirou-se, colocando-se atrás dele. Ou seja, um anjo ia à frente e ele passou para trás. E a coluna de nuvem que também que estava na frente deles, se pôs atrás deles. Então, o que aconteceu com isso? Houve luz para os israelitas e trevas para os egípcios, E com isso os carros de Faraó não puderam se aproximar dos israelitas. Não puderam. Foi como se fosse uma barreira de segurança. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca, Mas teve um vento forte que soprou a noite toda. Foi isso que o texto diz, minha irmã e meu irmão. Você pode ler prestando bastante atenção. Um vento forte soprou a noite toda. E o texto diz que tinha uma parede de água à direita e outra à esquerda. Mas veja que embora os filmes, e as novelas nos dêem a impressão que Moisés levantou a mão e de repente o mar abriu, não foi isso que a Bíblia diz. Volto a repetir para você, um vento forte soprou a noite toda. Então, segundo os rabinos, essa travessia do Mar Vermelho deve ter durado mais ou menos de 6 a 7 horas. E o povo passou um por um, minha irmã. Não foi aquela montoeira de gente que a gente vê no filme correndo de forma desesperada, não. Passou um por um. Porque a experiência que nós temos com o Senhor, ela tem que ser individual. A salvação é individual. Por mais que nós oramos pela nossa família, por mais que nós suplicamos, é individual. Cada um tem que ter a sua experiência com Deus. Cada um tem que ter a sua medida de relacionamento com o Senhor. Entendeu? E essas paredes de água, elas tinham 100 metros, minha irmã. Imagina que coisa pavorosa que era, hein? Olhar assim e aquela parede alta. Ali eles viam os peixes, Tem peixes no mar que a gente nem sabemos, criaturas no mar que a gente nem conhece ainda. Ali eles viam os tubarões, viam baleias, assim, eles olhavam para o alto, 100 metros acima da cabeça deles. Foi pavoroso, não foi, minha irmã? Dava medo, não dava?
E dizem também que Naasson, que era irmão de Eliseba, mulher de Arão, e filho de Abinadab, da tribo de Judá, ele foi o primeiro a obedecer à ordem de Moisés. Quando Moisés falou com o povo para entrar no mar, ele foi o primeiro. E dizem os rabinos que quando essa água estava no queixo dele, na altura do queixo, foi então que o mar vermelho se abriu. Olha para você ver, ele teve fé. Ele foi o primeiro, porque Deus mandou seguir em frente. Seguir em frente aonde? Para o mar. O milagre ia acontecer, ele ia do mar. Porque a única coisa que eles tinham em frente era o mar. Então, a ordem de Deus tem que ser obedecida. Se Deus mandou sentar, minha irmã, você tem que sentar. Não procure cadeira, né, para sentar. Eu falo que antes, quando Deus falar comigo assim, assenta-se, eu ficava procurando cadeira. Mas aonde, Senhor? Eu vou sentar aonde? Não tem lugar aqui. Hoje não. Hoje eu me assento aonde o Senhor falar. Na hora que o Senhor falou, sentou, eu sento. Não fico procurando se tem cadeira, porque a obediência é isso, minha irmã. Ela tem que ser absoluta. A obediência ao Senhor tem que ser absoluta, não é relativa. Aí eu vou obedecer se eu ver. Não é assim. Mas qual é a reflexão para nós hoje? Veja que no versículo 19 inicia dizendo que o anjo de Deus que seguia à frente de Israel e a coluna de nuvem passou a ficar atrás de Israel. Justamente para quê? Para trazer escuridão para os egípcios, de modo que eles não podiam se aproximar de Israel. Então, o que podemos aprender com este modo de agir do Senhor, minha irmã e meu irmão, é que toda a nossa estratégia de defesa vem do Senhor. A única atitude que o Senhor nos ordena é que nós devemos seguir em frente, ou seja, nós devemos permanecer nele. Não é o nosso muito orar, embora nós precisamos ser pessoas de oração. E orar sem cessar, sem jamais esmorecer. Porque oração é relacionamento com Deus, minha irmã. Se você ama o Senhor, se você tem prazer no Senhor, você é uma mulher de oração. Você está orando lavando roupa, você está orando enquanto você está cozinhando, você está orando antes de dormir, você ora ao acordar. A sua vida é uma vida de oração, não é? Mas também não é o nosso muito jejum, embora o jejum é aquilo que diz para o Senhor o quanto nós nos importamos com aquela situação em que nós estamos vivendo. É uma forma de você dizer, Senhor, estou tão entristecida com tudo isso que está acontecendo. E Jesus diz que este é o tempo da gente jejuar, esse tempo em que Ele não está mais com a gente fisicamente, Ele está com a gente por meio do Espírito Santo, mas Ele não está fisicamente. Esse é o tempo, então, da gente jejuar realmente, mas não é o nosso jejum que vai fazer com que o Senhor nos faça vencer uma batalha ou não. Não é. Eu jejuei, então as portas se abriram. Entrei no jejum, irmã. Eu orei tantos dias, eu orei de madrugada e as portas... Não é isso, minha irmã. Não é. A estratégia de batalha é o Senhor. Aos meus amados eu dou enquanto dorme. Às vezes nós estamos dormindo, o Senhor está trabalhando ao nosso favor o tempo todo, porque Ele não cochila e nem dorme. Você entendeu? Mas se você é o povo de Deus, se você crê no Senhor, a sua vida é de oração, de jejum e de obediência ao Senhor. Então a única coisa que o Senhor nos pede é para a gente crer, porque se a gente crer, a gente vai ver a glória de Deus. E foi isso que o Senhor disse para Marta, quando Lázaro estava ali morto e que Jesus mandou retirar Lázaro dali. E ela falou, Senhor, ele já cheira mal. O Senhor falou, se creres, verá a glória de Deus. Não é? Então nós temos que continuar confiando no Senhor, continuar crendo, apesar das circunstâncias, apesar da morte, de tudo já está cheirando morte, de tudo já está fedendo ao nosso lado. Nós temos que continuar crendo, porque aí nós vamos ver manifestar a glória do Senhor, porque Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Todo-Poderoso, é Ele que manda nos ventos, é Ele que dá ordem para os anjos, é Ele que controla o ar, o fôlego da vida está nas mãos dEle, é Ele que dá a vida, é Ele que retira a vida. Nós só temos que crer, continuar crendo. E o seu grande inimigo, minha irmã, é o diabo, e ele quer tirar de você essa fé, ele quer tirar de você essa crença, ele quer que você deixe de acreditar que o Senhor é o Todo-Poderoso. Ele quer fazer você duvidar
duvidar do poder de Deus, porque quando você duvida, você murmura. E eu já falei isso aqui, quando você murmura, você abre portas para o destruidor vir e destruir a sua casa. Pessoas que duvidaram do poder de Deus foram destruídos, mas pessoas que obedeceram ao Senhor preservaram as suas vidas. E nós vamos ver tudo isso caminhando com o povo de Israel. É como se nós tivéssemos, é como se eu estivesse te convidando para fazer uma caminhada com o povo de Israel nesse deserto, para que a nossa fé venha aumentar. Mas uma fé firme na palavra, uma fé além das circunstâncias. Se o Senhor curar, Ele é Deus, mas se Ele não curar, Ele também continua sendo Deus. É essa fé que nós precisamos ter. Se o Senhor fizer um milagre, Ele é Deus, mas se Ele não fizer um milagre, Ele também continua sendo Deus. O Senhor quer adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Esse tipo de adorador que você precisa ser, minha irmã. Hoje nós estamos aqui em mais um dia de jejum, de quebra de fortalezas. Sim, nós estamos orando com fé, quebrando fortalezas, em nome do Senhor Jesus. E crendo que fortalezas de demônios estão sendo quebradas, mas é as fortalezas de demônios que o Senhor quer quebrar na vida de quem Ele quiser quebrar. Ah, mas irmã, eu estou jejuando e você vai ver. Não. Nós temos que fazer votos sim, falar, Senhor, eu vou oferecer um voto. Senhor, há pouco tempo tinha uma amiga minha com um problema sério e eu falei, Senhor, eu estou disposta a oferecer voto, o Senhor aceita o voto. E o Senhor aceitou o voto, que a porta para ela se abriu, mas foi o Senhor que quis. Não é porque eu, a irmã tal, resolveu fazer o voto. Não, porque tudo é o Senhor. Eu só creio no que a palavra diz. Porque quantos irmãos aqui na palavra de Deus ofereceram votos e o Senhor aceitou? Quantos? Ana ofereceu um voto ao Senhor e o Senhor aceitou. Então eu vou fazer, mas não é isto que vai mudar o coração de Deus, porque toda estratégia para a nossa defesa vem dele, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então vamos orar? Vamos orar, minha irmã. Vamos orar e vamos continuar crendo, vamos continuar tendo fé, sem jamais duvidar, para que todos nós venhamos ver a glória do Senhor se manifestar na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, em nome do Senhor Jesus. Deus querido, Deus de amor, Deus de bondade, Deus de fidelidade, Paizinho Santo, eu te louvo, Pai querido. Eu te louvo pela tua misericórdia, pela tua bondade, Pai querido. Eu te louvo, Pai querido, porque tu és o Deus das maravilhas, Pai querido. Dakisuri de anashiris de mia naksuria, de ksuria nenikeshiria benaya kasirionasiris, de apaksuri de anasiris de mia naksuri de anasiris, de apaksuri de anasiris de mia naksuria. Senhor, mais maravilhoso, Senhor, é ser tua filha, Pai. Maravilhoso é ser tua filha, Pai querido. Maravilhoso, Senhor, é sermos teus filhos, Pai querido. E por isso, Senhor, eu te apresento esse caderno, Pai, com todos esses nomes que estão arrolados aqui, que estão escritos aqui, Pai querido. Eu te apresento, Senhor, juntamente com todas essas vidas que estão inscritas no Instagram, que estão inscritas, Senhor, no YouTube, que estão me seguindo pelo WhatsApp e pelo Facebook, Pai querido. E declaro como igreja, Pai, que maravilhoso, Senhor, é sermos teus filhos, Pai querido. É sermos cuidados pelo Senhor, Pai. É termos o nosso nome escrito no livro da vida. E por isso te pedimos, Pai, que pela tua misericórdia, que o Senhor escreva o nome de toda a nossa família, de toda a nossa parentela no livro da vida, Pai querido. Ó Senhor, nós vemos milagres todos os dias, Pai querido. Há pessoas, Senhor, que precisam de um milagre para serem felizes, mas nós cremos, Pai, que o simples fato de estarmos vivos, Pai, é um milagre, Pai. É um milagre, porque o Senhor tem cuidado de nós, Pai querido. O Senhor é o El Shaddai, aquele que nos sustenta, aquele que nos amamenta, o Deus da provisão, Pai querido, o Deus do maná, o Deus que abriu o mar vermelho em nome do Senhor Jesus. Por isso eu te peço, Pai, como igreja, que o Senhor venha abrir portas para essas minhas irmãs, Pai querido, que estão precisando de portas, para que portas se abram.
para todos esses empreendedores que estão com o nome aqui nesse caderno, que o Senhor venha fazer essas empresas prosperarem, que essas mulheres sejam mulheres prósperas, que esses homens sejam homens prósperos em nome do Senhor Jesus, que eles tenham condições, Senhor, de investir, não somente de ter o sustento, Pai querido, um sustento digno, mas também que eles sejam investidores do teu reino, Pai querido, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor venha, Senhor, abrir a porta de uma casa para essas duas irmãs que estão esperando, Pai. Só falta essas duas em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor abre portas, Pai querido, que o milagre venha acontecer, Pai querido, em nome do Senhor Jesus. O Senhor é o Deus do mar vermelho, Pai querido, em nome do Senhor Jesus. Nós estamos seguindo em frente, Pai, confiando no teu poder, confiando no teu amor, confiando na tua palavra, Pai querido, e te obedecendo, Pai, santificando a nossa vida, Pai, porque importa ao Senhor que sejamos santos assim como o Senhor é santo. Pai querido, venha fazer o milagre da cura, Pai, para todos esses que estão enfermos, Pai querido, e que o Senhor venha abençoar até mesmo o medicamento que tomamos, Pai, que esses medicamentos sejam abençoados por Ti e que venham colaborar para a nossa cura em nome do Senhor Jesus, Pai querido. Abençoe os médicos que estão cuidando dessas pessoas que estão enfermas, Pai, em nome do Senhor Jesus, com sabedoria, com entendimento, com inteligência, em nome do Senhor Jesus, Pai querido. Que o Senhor, que haja cura de câncer, Pai, que haja cura de todos os tumores, benignos e malignos, que haja cura, Senhor, de febres, Pai, que haja cura de infecções, Senhor, que haja cura, Senhor, de todos os tipos de doenças de pele, Pai, que haja cura, Pai, porque o Senhor é poderoso para curar, não há enfermidade que o Senhor não possa curar. Aumenta, Senhor, essa resistência desse organismo, Pai, cura esse sistema imunológico, Pai, em nome do Senhor Jesus. Quantas pessoas que estão, Pai, acometidas de doenças infecciosas, Pai, doenças respiratórias, Pai, tende misericórdia, Pai, em nome do Senhor Jesus, mas dê ordem aos teus anjos ao nosso respeito, Senhor. Um anjo seguia à frente de Israel, Pai querido, tende misericórdia, Senhor, e Cristo seguia com eles em forma de rocha, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, Pai querido. Oh Deus querido, siga sempre conosco, dê ordem aos teus anjos ao nosso respeito, Senhor, ao respeito de toda a nossa casa, ao respeito das nossas crianças, ao respeito dos nossos adolescentes, ao respeito dos nossos jovens, Pai. Santifica eles, Pai, que eles sejam adoradores do Senhor. Não deixe o diabo tocar num fio de cabelo que pertence aos nossos jovens, às nossas crianças, aos nossos adolescentes. Faz eles encontrarem favor em todos, Pai. Não deixe os filhos do perverso tocar num fio de cabelo que pertence às nossas crianças, aos nossos adolescentes, aos nossos jovens, Pai. Cubra eles com a destra fiel do Senhor, Pai querido. Tenha misericórdia, Senhor. Santifica todos os homens da nossa família, Pai. Santifica os esposos das minhas irmãs. Santifica os nossos irmãos. Santifica os nossos sobrinhos, Pai. Santifica os filhos, Pai. Tenha misericórdia, Pai, mas nos santifica também como mulheres, Pai, que sejamos mulheres santas, mulheres dignas, mulheres sem sensualidade, Pai querido, mulheres sem espírito de Jezabel, mulheres sem rebeldia, Pai, que o espírito de rebelião não venha morar na nossa casa, não, que o espírito de rebelião não tenha poder para influenciar a mente de ninguém da nossa família, Pai, em nome do Senhor Jesus, que nós tenhamos prazer em Te adorar, prazer em Te servir, Pai, prazer em Te obedecer, Senhor, em nome de Yeshua HaMashiach, de Jesus Cristo. Senhor, abençoe a nação de Israel com miríades de anjos, Senhor. Não deixa, Senhor, eles serem atacados pelos homens maus, Pai querido, e converta o povo judeu ao Senhor, Pai. Abre os olhos deles, Pai, para que eles entendam que Jesus de Nazaré, que Yeshua de Nazaré é o Messias escolhido, Pai, que não precisa deles esperarem por outro. Abençoe todos os ministérios de judaísmo messiânico que existem, Pai, para que eles possam evangelizar o máximo de judeus para Yeshua, Pai querido. Abençoe os nossos políticos, Pai, com sabedoria, com entendimento, com bondade, com benignidade. Tira toda a corrupção do coração deles, Pai, do maior ao menor, do menor ao menos, ao mais significante, Pai. Tende misericórdia, Pai querido, e que eles venham cuidar de causa justa, da causa do pobre, do necessitado, do desamparado, daqueles que estão expostos em situação de ruas, daqueles, Senhor, que estão com moradias indignas, Pai. Tende misericórdia, Pai, tende piedade. Nós somos um país rico, o Senhor nos fez um país rico, Pai. Não pode, Senhor, o povo estar morrendo em miséria, Pai.
Tende misericórdia de nós, tende misericórdia dos nossos pastores, dos nossos líderes, dos nossos mestres. Dê para eles sabedoria, santificação em nome do Senhor Jesus. E abençoe todos nós que pregamos a tua palavra, todos os ministérios de intercessão que existem, todos aqueles que estão à frente desses ministérios. Nos fortalece, Senhor, para a batalha, Pai querido. Nos santifique, não deixe nós sermos envergonhados pelos nossos familiares. Não deixa, Senhor, tende misericórdia, Pai. Abençoe todas as minhas irmãs que estão como estrangeiras ali fora, Pai, nos Estados Unidos, na Europa, Pai querido, na Itália, na França, na África, na Ásia, Pai, na China, Pai, tende misericórdia, Pai, em nome do Senhor Jesus, no Japão, Pai, tende misericórdia, em nome de Yeshua HaMashiach. Não deixe eles serem maltratados por essas terras estranhas. O Senhor odeia que maltrata os estrangeiros. Abre portas de emprego para essas minhas irmãs, Pai, dê casamento para aqueles que precisam se casar, tira eles de toda solidão em nome do Senhor Jesus. Abençoe essa mãe que está ali passando férias com as suas filhas nos Estados Unidos, que sejam férias proveitosas, que sejam férias felizes, que ela possa, Senhor, ter dias felizes, maravilhosos com seus netos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Como eu fiquei feliz, Jesus, pelas boas notícias dela, do lado da sua filha com seus netos, Pai querido. Como o Senhor é maravilhoso, Senhor. O Senhor aí, ela há de ver a filha dela casada e muito bem casada, Pai. Eu profetizo como igreja, Deus, em nome do Senhor Jesus. Tira todo esse espírito de orfandade desses estrangeiros, Pai, toda depressão em nome do Senhor Jesus. Assim como o Senhor tem honrado o meu sobrinho lá fora como estrangeiro, o Senhor vai honrar os filhos dessas minhas irmãs, Pai, em nome de Yeshua HaMashiach, Pai, porque o Senhor é poderoso, Pai, em nome do Senhor Jesus. Não deixe eles serem maltratados, mas também não nos deixe maltratar os estrangeiros que estão aqui nessa terra, Pai. Não deixa, Senhor, não deixa, Pai querido, porque aquilo que plantamos é aquilo que colhemos, Pai, em nome de Yeshua HaMashiach. Nos dê saúde, Pai. Mais uma vez eu te peço e quebra, Senhor, quebra todas as fortalezas. Harekesúria, Deia Hanexúria, Deia Hamirikíria, Deia Hakesuri de Anáciris, Deia Pakesuri de Anáciris de mi, Hakesuri de Anáciris de mi, Hanakesuri de Anás. Quebra todas essas correntes, Pai, de demônios, Pai, da escassez, Pai, em nome do Senhor Jesus. Tira a escassez da casa dessa irmã, Pai, em nome do Senhor Jesus. Tira toda a escassez, Pai querido, em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo, Senhor, a abundância em nome do Senhor Jesus. Onde essas panelas estão vazias, Senhor, eu profetizo a abundância em nome do Senhor Jesus. Assim, Senhor, em nome do Senhor Jesus, que esses azeites, Senhor, enche, Senhor, enche esses vasos de azeite, Pai, em nome do Senhor Jesus. Enche essas panelas de fartura, Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo a abundância, Pai. Abre portas de emprego, abre portas de sustento, Senhor. Faz ela encontrar favor, Pai, em nome do Senhor Jesus. Mas todas essas correntes, Pai, demoníacas, Pai, da escassez, que caiam por terra em nome do Senhor Jesus, em nome de Yeshua HaMashiach. Todas essas correntes da escassez, em nome do Senhor Jesus, que está acorrentando essas pessoas, Pai. Não somente essa irmã, mas todas essas pessoas que caem por terra, em nome do Senhor Jesus. Hoje é jejum de quebra de fortalezas, Pai. Então quebra essas fortalezas do demônio da escassez, Pai, em nome do Senhor Jesus. Essa mão mirrada, em nome do Senhor Jesus. Esse saquetel furado, postura, Pai, em nome do Senhor Jesus. Essa irmã vai trabalhar e vai ver a obra do trabalho dela, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Enche essas panelas, Pai, em nome do Senhor Jesus. Essas panelas vão ser fartas, em nome do Senhor Jesus. Vai haver fartura nessa casa, em nome do Senhor Jesus. Fartura, assim como eu profetizo, fartura em todas as nossas casas, porque a tua palavra fala, Pai, aquele que abençoa Israel será abençoado em nome do Senhor Jesus. E tudo que eu tenho ensinado, Pai, a todos esses irmãos que estão me seguindo, é abençoar a nação de Israel, para que sejamos também abençoados em nome de Yeshua HaMashiach. Amém, minha irmã. Amém, meu irmão. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus te abençoe, te guarde, te proteja, em nome do Senhor Jesus, juntamente com toda a tua casa. Meu nome é Giovana Cristina, tenha sempre em mim uma irmã para te ajudar em oração. Que chegar na presença do Senhor Jesus um dia e ganhar aquele abraço gostoso dele e ouvir o entre bendito de meu Pai, seja a tua maior ambição. Mas que até lá você colabore com Deus todos os dias, para que toda a tua casa seja transformada na família do Salmo 128. Um beijo e fique com Deus.